Galerinha, estamos aí para mais um Sync semanal do Círculo Originário. Estamos aí na primeira semana, a primeira semaninha do inverno aqui no Hemisfério Sul, né? Começamos com uma lua cheia fantástica na sexta-feira, inaugurou ali o solstício de inverno, etc. Então estamos aí nessa energia. E para o Victor que estava aí assíncrono, né? Quase praticamente, eu vou dizer desconectado, mas estava assíncrono aí com a dinâmica do Rei, a gente resolveu retomar esse ano, né? A, a dinâmica de nos guiar também pelo calendário lunar, né? Então, a gente tem feito encontros para celebrar a manifestação das fases da Lua, tem o fluxo cocriativo está seguindo um pouco as vibrações, o que cada fase lunar pede, etc., porque é uma coisa que faz muito sentido se a gente está falando de falar e fazer regeneração profunda, né? Então, é por isso que você vai me ver vendo aí, eu falando e os outros também falando um pouco dessa relação com a Lua, né? Que nós, obviamente, como terráqueos, nós temos, né? Então, é isso. Então é isso, gente. A gente tem aí uma semana, mais uma semana assim, super intensa pela frente, super bacana. Estamos aí com um horizonte aí bacana de conversas para a gente fazer hoje aqui no Sincap Semanal do Ciclo Originário. E antes da gente fazer esse mergulho, vou passar aí para o Victor, que é muito bom vê-lo novamente, tá? Que está voltando a ressincar com a dinâmica de cocriação do Rerê, e para ele fazer o check-in dele. Né? Faz o check-in, aí passa aí para o Atos, aí a gente já começa a fazer nosso mergulho de hoje. Fica à vontade, querido. Salve, salve, galera. Faz tempo que eu tô querendo retomar aqui essas confluências, né, que, que o Rei traz e esse ambiente. E chego muito animado e extremamente relaxado para essa reunião, porque hoje é segunda-feira e uma vez por mês a gente tem um combinado de ir no balneário do Parque das Águas aqui de Caxambu. E daí tem umas piscinas de hidromassagem, você sai massageado, assim. Então, uma prática é uma vez por mês a gente se dá esse presente, assim. E hoje foi o dia do mês, assim. Então, tô saindo dessa experiência, tô bem relaxado. Passou para você, Atos. Valeu, Vini. Ah, eu chego bem, cara, eu chego animado. Acabou de entrar uma abelha aqui que tá circulando, querendo vir no meu copo. Eu tô, tipo, pedindo ela de entrar, mas é um bicho que eu admiro muito. E acho até simbólico a gente estar nesse tipo de sincape aqui, tá uma abelha passando, né? Esse agente polinizador, eu acho que muito do que a gente está fazendo aqui sobre esse pensamento crítico, conversando com as pessoas, tem esse fator polinizador, assim, vamos dizer assim. Bom estar aqui com vocês, estou contente. E é isso, vamos que vamos. Faço pra ti de novo, Vini. Maravilha, maravilha, querido, maravilha. Então, gente, vamos fazer como você fala aqui, né, que a gente dá uma olhadinha, né, no que tem, do que nós temos para hoje, né? E e aí a gente já parte para explorar. Mas como, obviamente, o Vitor está aqui, nós vamos também fazer um acolhimento do Vitor, né? Mas eu acho que, pela forma como está estruturado a exploração de hoje aqui, a conversa de hoje, Vitor, a gente naturalmente vai te acolher, entendeu? Porque a gente sempre começa fazendo um... Aqui, ó. Sempre começa fazendo um update relevante, né, para a semana, de pessoas, projetos, interfaces, enfim, né? Então, primeiro eu faço a lida para vocês entenderem que nós vamos estar, o que está no nosso horizonte para explorar. Depois a gente vai item a item aí, batendo papo, conversando em cima. Bem, primeiro ponto é esse mesmo, um update relevante para essa semana, né? Pessoas, projetos, interfaces. Nós vamos fazer uma conversa sobre isso. O segundo é os diferentes tempos e espaços dos fluxos cocriativos da Simpoiesis, do Danilo Vaz e da Missangaria, do Alan, né? Estão chegando no pedaço. O terceiro é o Resync, a retomada do rearmamento crítico da Rizomar, com o nosso querido Victor, que está aqui. Obviamente que nós vamos ter também uma contextualização, né, um update dele com relação à própria dinâmica de cocriação da Rizomar. Quatro, Web3 Dev, né? Como a rede, como a regeneração da piscina comum do ciclo originário a partir dos recursos que foram disponibilizados por Ana, Vini Black e Ana Bida.
e o próprio projeto vai beneficiar todos que estão envolvidos com a cocriação do Rerê. Tem novidades aí que eu vou compartilhar. 5, apresentação de projeto. A gente vai ter daqui a pouquinho, às 15h40, 15h45, quem vai estar chegando aí vai ser o Christian. Tá? Ele vai estar apresentando a Ecoindústria Modular. A gente vai conhecer esse projeto. E é isso. É o que nós temos para hoje aqui, galera. Tá? Começando, então, pelos updates relevantes para essa semana, com relação a pessoas. Com relação a pessoas, já é a presença do Vitor aqui, tá? Ele retomando, né? É muito bacana. O Vitor, eu vou dizer que ele está no início da cocriação do Rerê, mas ele estava ali na meiuca, né? Ele chegou junto com a dinâmica do. Quando a gente inaugurou, eu junto com Atos e João, né? Estelito, inauguramos a energização, né, do Rerê Mapeamento Crítico, né? Mas, então é uma pessoa que está retomando. Nós temos aí, como pessoas, temos várias pessoas novas, tá, Victor? Assim, desde a última vez que a gente, desde a nossa última experiência, né, do Rema Quanto Crítico da Rizomar contigo, não dá para falar de todas elas, mas posso dizer que pelo menos mais umas 7, 8 pessoas que você não conhece estão fazendo parte, né, aqui da cocriação do Rerê, correto? Mas o que eu posso dizer é que cada semana sempre chega uma pessoa, às vezes duas, às vezes uma fica, outra fica mais assim, com aquela dinâmica né, de rede mesmo, de animação em rede, né? Mas é bom porque tem fluxo, né? Tem uma dinâmica que tem um fluxo constante. Com relação a projetos, fora os que você já sabia que existia, tem novos projetos chegando na área, tá? Que obviamente não dá para entrar no detalhe aqui agora de todos os projetos novos, mas tem novos projetos, mas a gente vai conversar sobre alguns deles. E interface. Interface é uma novidade que eu não sei se você chegou a acompanhar, mas nós entendemos, no final de 2023, nós entendemos que o RE com o protocolo cultural Web3 diretivo não tinha como fazer, digamos, a rede de coordenação, né, de todas as pessoas e projetos em todos os ecossistemas, né, seja de Web2, seja de Web3. Então, nós começamos a entender que era necessário ter interfaces com iniciativas ou projetos que conversassem com ecossistemas diferentes, né? Então, nós inauguramos esse ano, nós amanhecemos esse ano com essa intenção, e hoje o Rerê tem aí quatro, quatro interfaces bem ativas, sendo que a mais ativa delas, assim, é com a Greenpeal, né? O capítulo Brasil da Greenpeal, uma rede chamada Greenpeal ligada ao ecossistema de financiamento regenerativo do ecossistema do Ethereum, né? Chamada Greenpeal. Quem fundou essa rede também foi quem fundou, né, o Gitcoin, né, que é mais conhecido. E já desde do ano passado, no meio do ano passado, né, vem se dando vida ao capítulo Brasil da Greenpeal. E a diferença do capítulo Brasil da Greenpeal para os outros capítulos, né, da Greenpeal Network, Planeta Fora, é que ele está sendo rede-energizado pelos paradigmas que consubstanciam o RE com o protocolo cultural integrativo. Enfim, tem todo um diferencial, uma forma diferente, né, do capítulo estar nascendo, dele ser fomentado, vamos dizer assim, né? A gente pode, inclusive, já que o Atos está aqui, o Atos é um dos cofundadores do capítulo Brasil da Greenpeal, ele pode dar para você um update. Assim, o que você acha, Atos, de passar um pouco da essência do trabalho que vem sendo feito, né, para o Vitor ter uma ideia, antes da gente partir para o segundo tópico aqui. Olha, pode ser. Primeiramente, preciso perguntar, Vitor, tu já ouviu falar? Tu conhece, tu viu? Já sabe alguma coisa sobre isso? Ou não? Totalmente novo. Cara, eu não tenho participado dos syncaps e tal, mas eu assisti algumas gravações, eu li o livro, eu tenho tentado minimamente acompanhado da maneira com que posso, assim, né? As movimentações. Então, eu li o booklet aquele, né, todo, e achei bem interessante, assim, mas vai ser massa te ouvir um pouco Não, mais, cara, assim, de como que tá eu acho. rolando. Obrigado, mano. O livro que você leu foi o Green Pill, né? Como as cripto podem regenerar o mundo. Cara, então acho que você tá, assim, mais por dentro do que várias pessoas, assim, sabe? É basicamente isso. Acho que inspirado no livro, na verdade, não inspirado no livro, porque o que me chamou a atenção foi uma das coisas que me fez falar do livro
para o Cauê, que foi o principal responsável por entrar em contato com a rede e gerar o capítulo brasileiro. Foi o seguinte, a gente já vem... Isso aqui se chama Rerê tem uns 2 anos, vamos dizer assim, né? E antes disso aqui se chamar Rerê, a gente já fazia essa dinâmica, só que ela não tinha um nome. Mas nós já estávamos envolvidos assim em conversas online e diversas rodas de conversas com pessoas ao redor do mundo falando sobre esse tema, esse mesmo tema. Como é que a gente pode fazer as coisas diferentes agora que nós temos tecnologia para isso? E quando eu li o livro, eu senti uma ressonância muito forte, assim, falando, nossa, tem gente pensando igual a gente está pensando aqui, sabe? Tipo, tudo isso que a gente vem conversando entre nós, achando que a gente está numa ilha, eu percebi que isso é um consciente coletivo, assim, com várias pessoas pensando dessa forma ao redor do mundo. E esse livro parece que ele, como é que eu posso dizer, fez uma conversão, para mim é como se fosse uma conversão desse consciente coletivo materializada nesse livrinho e que me fez sentir uma ressonância muito forte, sabe? O Cauê também sentiu da mesma forma. Eu estava bem atarefado na época, com vários projetos ao mesmo tempo, e o Cauê assumiu essa frente de criar, entrar em contato fazer a proposta lá do capítulo brasileiro, enfim. Então, bom, tu já está bem por dentro, cara. A ideia da Greenpeace, a premissa dela, assim, o propósito, a visão, é essa mesmo que está contida no livro. Porém, aqui na nossa dinâmica, como a gente já estava em contato com o Rerê, a gente vem tentando aprimorar essa dinâmica, porque dentro daquele conceito do livro, eles criaram toda uma plataforma e um conceito de financiamento quadrático, que é o Quadratic Funding da plataforma Gitcoin, e eles têm todo aquele lance de prova de humanidade, sabe? Para como é que tu vai garantir que as pessoas estão se cadastrando com uma conta só e que aquilo é um ser humano, não é um bot que está indo lá para votar e para, sabe, para manipular o jogo, vamos dizer assim, né? Para manipular o sistema. Então eles criaram diversas camadas de segurança, camadas de verificação para ver se a pessoa é humana ou não é. E bom, o sistema deles é legal, tá, já está funcionando, mas cabem aprimoramentos. E o Rerê, a gente percebeu que o Rerê tem sido como é que eu posso dizer? Tem sido um norte, assim, umas diretrizes em relação ao pensamento crítico, sabe? E que isso falta em diversas outras dinâmicas, em diversas outras iniciativas que tem por aí. Então, como o Vinícius falou, essa é a diferença da Greenpeace Brasil para os outros capítulos, né? Nós estamos tentando trazer esse pensamento crítico e toda essa cultura de se ver como abundante, de entender que cada um de nós temos abundâncias e tentar adaptar as 8 formas de capital dentro das nossas dinâmicas. Não sei se você lembra, lá no livro ele menciona as 8 formas de capital. Eu acho que, na verdade, ele só especifica mais isso no Impact DAO, que é o outro livro. Ele fala das 8 formas de capital previstas pela permacultura, que é o capital financeiro, o capital intelectual, o capital cultural, o capital material, enfim, considerando que capital muitas coisas são capitais, mas hoje em dia, no mercado tradicional, só se considera o financeiro. Então, bom, dentro disso nós estamos fazendo várias iniciativas e comunicando à rede Greenpeace Network do que está acontecendo aqui. E isso ainda está sendo construído, isso ainda está, como é que eu posso dizer? É construir o avião enquanto ele voa, sabe? Aquela coisa de ir fazendo enquanto experimenta, vai construindo e experimentando ao mesmo tempo. Como a gente está lidando com seres humanos, então existem as discordâncias, existem alguns atritos, ruídos de formação que é natural na relação humana e no atual momento nós estamos assim aprendendo a lidar melhor com isso, sabe? E estamos fazendo isso de uma forma, eu acho que natural e bem fluida, porque principalmente tentando nos preparar para o futuro, né? Entendendo que os problemas que a gente passa hoje em relação a ruídos, em relação à comunicação podem acontecer de novo lá na frente. Então, conforme as coisas vão acontecendo e não acontecem como a gente quer, a gente tenta aprender com isso e aprimorar esses combinados e tal lá na frente. E nesse ponto, acho que o Rerê está sendo muito importante, porque o Rerê, como protocolo cultural Web3 regenerativo, coloca todo mundo para dar um passo para trás, assim, um zoom out, para tentar ter um overview da coisa
e tentar entrar com um pensamento diferente para melhor elaborar essas dinâmicas e relações. Eu acho que, assim, resumão, bem, até um pouco subjetivo, mas eu acho que se você já leu o livro, acho que dá para entender um pouco. Você já conhece um pouco do Rerê também. E fica o convite aí para seguir com a gente também, cara. Eu acho que é uma oportunidade boa da gente juntar essa rede que já tem os mesmos propósitos com as práticas do que a gente vem fazendo aqui, sabe? E o pessoal da rede internacional tem ficado bastante surpreso e contente com a forma que nós estamos fazendo aqui no Brasil, sabe? Porque eles estão vendo muita ação, muita atividade, e eu acho que o Rerê também é uma parte importante disso, porque o Rerê fez com que nós nos conectássemos com diversos projetos, inclusive o seu, inclusive a Rizomar, e então eles percebem que nós estamos conectados a diversos projetos regenerativos e fazer com a mão na massa, né? Pessoas que estão fazendo isso na prática. Então, bom, vamos seguir junto, porque a Web3 só está começando aqui no Brasil e essa já é uma rede de respeito, tem reconhecimento, segue a mesma premissa, o mesmo propósito. Acho que tem tudo a ver da gente ir junto. E, bom, acho que é isso para não demorar muito aqui. Volto para ti, Vini. Maravilha. Vitor, você gostaria de reagir, apreciar alguma coisa nesse sentido? Acho que a gente pode aprofundar isso em, em outro momento. Foi legal ter essa explicação, esse panorama. Acho que dá para a gente passar para a próxima pauta. Maravilha, maravilha. Lembrando que a Greenpeace Brasil é uma das 4 ou 5 interfaces que o Rerê está tecendo, né? Eu vou falar de mais uma delas. Eu vou falar de duas, na realidade. As outras depois vai ao longo do tempo. A gente tem muita coisa para conversar aqui. A segunda delas é uma camada 2 bastante expressiva do ecossistema do Ethereum, né? Chamada Optimism Collective, né? Você conhece a Optimism Collective, Vitor? Só de fuçar de ouvir vocês falando nos grupos, assim. É. Ela é uma camada 2 bastante expressiva. Ela tem um volume de recursos investidos na proposta bem expressivo. Tá? Ela está ali entre os blockchains, né? Os 10 primeiros blockchains que mais possuem recurso investido no planeta. E ela tem um foco específico, que é da vida a bens públicos. Né? Ela tem um foco bem específico em cima disso. Né? E ela conseguiu. E ela tem uma penetra, ela tem um foco mais forte para a América Latina. Tá? E durante a primeira edição do Rio On-Chain Week, aqui no Rio de Janeiro, que teve a segunda edição do ETH Samba, IF Samba, né? Eu e o Atos tivemos a oportunidade de conhecer a delegada, embaixadora e delegada para a América Latina da Optimism Collective, né? E o nome dela é Lili Santos. Desde então, ela vem se aproximando, vem conhecendo o Rerê, e a gente iniciou uma outra modalidade de mapeamento, Vitor, que não havia quando a gente deixou de perder contato, que é o mapeamento básico. Hoje, o Rerê tem o mapeamento crítico e o mapeamento básico. Né? O mapeamento crítico é a abertura do código, é a metamorfose, né, para transformar o projeto num empreendimento em rede, ligado à lógica da abundância, enfim, tudo isso que você tem esse entendimento, né? A gente pode até reavivá-lo para você, mas essa essência, o básico, ele é mais como se fosse uma espécie de resumo executivo, mas não deixa de tornar o projeto mais poroso, mais apropriável, né, culturalmente mais apropriável para que outras pessoas e projetos e as interfaces possam conversar com o projeto. Né? Então, a gente está fazendo o repagamento básico do projeto da Lili, que ela é lá de Lima, no Peru, chamado Woman Bees, né? Mulheres dos Negócios. E estamos aí, falta ainda mais uns 2 sync-ups para a gente poder finalizar basicamente o mapeamento básico, uns 2 ou 3 no máximo, não passa disso. E está sendo muito interessante descobrir uma série de coisas. Por exemplo, descobrimos que o primeiro evento de Web3 no Peru, por exemplo, foi feita pela Woman Bees.
Até então não tinha tido nenhum evento de Web3 e foi justamente o protagonismo, né, dessas mulheres peruanas que levaram o Web3 para o Peru. O que é interessantíssimo, há de convir comigo, né? Muito interessante mesmo, né? E desde então a gente tá literalmente gerando essa aproximação. E a semana passada teve lá uma espécie de votação, né? Delegando tokens OP, que é a moeda, né? Do optimismo, para os delegados, para os delegados representar as pessoas que estão ligadas ou não ao ecossistema. E como a gente está com esse grau de proximidade grande com a Lili, e a Lili deseja fazer um trabalho forte no Brasil, né? A gente fez um mini mutirãozinho aqui entre pessoas e projetos aqui. A gente conseguiu delegar para ela tokens OP, né? Aumentou lá o volume de. Mas o mais importante não é o volume propriamente da quantia, né, de OP, é mais o volume de carteiras, de pessoas que estão chegando junto, né? Isso para ela é representativo. E como no Brasil especificamente não tem nenhum trabalho específico sendo feito pela Optimism, acredite você ou não, né? Esse trabalho vai ser feito através de Rerê, junto com a. Isso, o que isso significa? Significa dizer que a gente vai poder compor propostas com ela para ir para o fórum de governança, para ele ser votado, e a gente tem condições de, por exemplo, gerar uma rodada própria com recursos, né? Que a gente pode usar Quadratic Funding para parear com outras interfaces do Rerê, por exemplo, com a própria Greenpill, por exemplo, né? Ou a gente pode estar trazendo, a gente pode estar abrindo, né, um capítulo aqui no Brasil da Optimist Collective, por exemplo, através também do Rerê, como está se abrindo a Greenpeace Brasil, né? Em suma, as possibilidades de exploração, de acessar recursos, né? De ter facilidades, e eles estão por detrás eu não sei se você conhece, da Superchain, né? Que eles estão fazendo, que eles começaram a fazer junto com o pessoal da Coinbase, que é uma corretora centralizada. Ela começou a criar um blockchain, né, à parte, descentralizado, chamado Base, e junto com eles usaram o stack, né, da Optimism para desenvolver o Base, e estão começando a formar uma super chain assim, focada em public goods, né? Para onde a gente pode estar conversando com todas essas dinâmicas de grants, de rodadas entre várias chains ao mesmo tempo. Então, ainda tem isso, né? Ainda tem esse efeito borboleta, vamos dizer assim, né? De poder trabalhar. Então, eu vou parar por aqui só dar um contexto, né, de que a gente está tecendo essa interface com o Optimism Collective através da Lili Santos, que é uma das delegadas e embaixadoras, né, para a América Latina, e ela deseja fazer um trabalho aqui no Brasil. Uma das coisas que a gente vai fazer, inclusive, vai ser uma edição inédita do Latina Hackathon, que elas fazem, né, fizeram lá no Peru e vão trazer aqui para o Brasil através de Rê também. Então, isso. Toato, fica à vontade para complementar ou não, ou agregar mais coisas que eu tenha esquecido. Eu queria só complementar para o Vitor entender um pouco melhor, assim, que eu acho que ele já conhece um pouco desse conceito de blockchain, o que significa, né? O blockchain é uma rede e tal, você paga uma taxa de rede. E o diferencial da Optimism, que o Vinícius, como o Vinícius mencionou, que ele é focado em public goods, né, em bens públicos, é que as taxas, quando a gente está fazendo uma transação na blockchain da Optimism, a taxa ela vai, se eu não me engano, é 50% ou mais, eu não lembro direito os números, mas é uma porcentagem expressiva que vai para public goods, ou seja, ela vai para uma carteira, para um lugar de onde aquele dinheiro vai fomentar, vai financiar projetos regenerativos, vamos dizer assim, ou projetos que priorizem os bens públicos. Então, na prática, é isso que quer dizer, uma rede focada em bens públicos, quer dizer que é dinheiro da taxa, quando a gente está usando essa rede, está pagando taxa, e esse dinheiro vai ser usado para projetos como os nossos, por exemplo. Então, assim, na prática é assim que funciona, só para trazer um pouco do como. É, é, e
Então essa é mais uma interface que está sendo tecida, né, através do Rê, com esse ecossistema, né, da Optimism, que ele é bem grandinho, tá? Você vai dar uma olhada aí, eu deixei o link para você poder dar uma navegada. Também botei da Greenpill, né, para você também dar uma olhadinha. E por fim, a gente finalmente, depois de um ano, né, ter feito com o Edson, que é um dos membros e investidores anjos que faz parte do clube de investimento anjo chamado Gavin Angels, a gente está preparando para o primeiro projeto do Rê, o primeiro projeto que está fazendo parte da cocriação do Rê, que é o projeto pelo qual nós conhecemos você, Vitor. Quer dizer, nós te conhecemos mais pelo Benoit, né? Agrovila bem de raiz, mas que é o Guardiões do Clima. O Guardiões do Clima ele vai participar agora de uma rodada de investimento anjo do Gavin Angels e pelo trabalho que nós fizemos, né, junto com o Edson, a gente conseguiu, sabe, gerar uma fissurinha, né, ali, abrir uma janela, gerar uma fissura. Conseguimos realizar um webinar com eles ficaram realmente muito fascinados com a proposta do Rê e abriram uma oportunidade que é extraordinária, quer dizer, não é ordinária, não é o modus gerandi operandi deles, né? Eles normalmente são muito criteriosos para incluir projetos, startups para as rodadas de investimento, e o Rê ganhou um slot, ganhou uma vaga, e quem está participando agora, quem vai participar para receber investimento anjo, vai ser justamente o Guardiões do Clima. Olha que legal, né? Do Mecenas da Vida. Então, essa é outra interface que o Rê está tecendo. Eu diria que o Guardiões do Clima está abrindo o caminho, né, para que todos os outros projetos ligados à cocriação do Rê tenham a mesma oportunidade, né? Então, isso está acontecendo. O que é interessante é que a gente está criando literalmente uma startup que não estava e não estava, não da forma como eles imaginavam, mas a gente está criando literalmente uma startup como se fosse uma cama para poder receber investimento anjo, que vai conversar, né, com o projeto como um todo. E vai conversar principalmente com a futura piscina comum de recursos compartilháveis que nós vamos gerar ignição e cocriação um pouco mais para frente, né? Ou seja,